Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo também tudo bem, graças a Deus, estou com saudades. Vamos lá para mais uma correção, hoje da matriz 14. Estão com elas aí? Com ela aí na mão? Vamos lá? Tirinha. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Ele sabe que eu não resisto. Adoro cestas. Será que essa personagem aqui da Tirinha gosta realmente dos gatinhos ou ele gosta das cestas? A Tirinha passa para tanto a parte verbal como a não verbal, passa pra gente aqui a ideia que realmente, né, ele gosta, né, das cestas. E nós percebemos aqui atrás, ó, né, lá do lado de fora, né, pela janelinha, os gatinhos que chegaram na cestinha, né, coitadinhos, estão jogadinhos lá no canto. Lá na primeira questão, quantas frases há no balão do primeiro quadrinho? E na segunda, quantas orações? Vamos lá. Para eu identificar a frase, nós sabemos que eu começo a olhar, né, lá na letra maiúscula e ela vai até o primeiro ponto, um ponto final, um ponto de interrogação. A vírgula não vale como essa pontuação não, tá? Tem que ser um ponto final de interrogação, exclamação. Então, no primeiro, colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Comecei com a letra maiúscula, terminei com o ponto final, uma frase. Ainda no primeiro quadrinho, a segunda fala. Eles sabem que eu não resisto. Comecei aqui na letra maiúscula, terminei aqui com o ponto final e também uma frase. Só relembrando que a frase, ela tem que ter sentido completo, certo? A questão 2 era, quantas orações? Lá na primeira fala, colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Para eu identificar a oração, nós temos que achar primeiro os verbos. Quais são os verbos da primeira, né? Lá no primeiro enunciado, lá na primeira fala. Eu só tenho aqui o verbo colocar, né? Colocaram. Então, se eu só tenho um verbo, eu tenho uma oração. Lá na segunda fala, eles sabem que eu não resisto. Então, nós temos aqui, eles sabem. Quem sabe, sabe, né? Algo, sabe alguma coisa. Então, eles sabem. Aqui tem uma barra. Primeira oração, né? Lá com o primeiro verbo. A segunda oração, que eu não resisto. Então, o verbo saber, aqui embaixo, o verbo resistir. Se eu tenho dois verbos, consequentemente, eu tenho duas orações. O que você achou da estratégia do menino? É o que eu falei, né? Agora há pouco. O menino é bem esperto, né? E ele usa estratégia lá para receber, né, os cestinhos. Ele recebe os gatinhos lá na cesta, mas na verdade ele está interessado nas cestinhas, né? Não nos gatinhos. Número 4. Qual é o sujeito da segunda fala do primeiro quadrinho? A oração é, eles sabem que eu não resisto. Então, eles sabem, separei aqui com uma barra. A segunda oração, que eu não resisto. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho que achar aqui os dois verbos. Eles, na primeira oração. E na segunda oração, que eu não resisto. Na segunda oração, o eu. Então, vamos lá de novo? Eles sabem que eu não resisto. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Eles sabem, barra, que eu não resisto. Na primeira oração, sujeito, eles, simples. Na segunda oração, eu, sujeito simples, eu. Né? Só tem um núcleo. Leia as orações abaixo e responda as questões. A número 1, o gatinho fugiu. Na número 2, adoro cestas. E a oração 3, o dono levou o gatinho para passear. Na primeira oração, verbo fugiu. Quem fugiu? O gatinho. Segunda oração,
adoro cestas. Aqui, né? Quem adora cestas? Ali não tem. O dono levou o gatinho para passear. O verbo levou. Quem levou o gatinho para passear? O dono. Em qual delas o sujeito não aparece explicitamente, mas pode ser facilmente identificado pela terminação do verbo? Então, aqui nós já sabemos que o sujeito é o gatinho, né? Aqui embaixo, o dono. E nessa segunda oração, nós não sabemos, não está escrito aqui, né, quem é que adora cestinhas. Mas quando eu falo adoro, o verbo é de primeira pessoa, né, do singular. Então, quem adoro? Eu. Então, aqui entre parênteses, né? Entre parênteses, eu. Eu adoro cestas. Então, o verbo não aparece explícito na segunda oração. Então, eu tenho aqui, né, o sujeito oculto. Qual é esse sujeito? Entre parênteses, eu. Professora, posso deixar aqui só o eu? Não. Se eu deixar só o eu, né, sem os parênteses, é como se fosse, vai virar um sujeito simples, aí fica errado. Tem que colocar entre parênteses. Essa é a marcação, né, para o sujeito oculto. Separa o sujeito e o predicado de cada oração. Letra A. Os meninos estão na quadra. Aí eu marco o verbo, né, estão, verbo estar, e pergunto, quem estão na quadra? Os meninos. Então, meu sujeito, os meninos. Se eu marquei aqui, né, os meninos, sujeito, o que sobrou nessa oração? Estão na quadra. Então, isso que sobrou aqui, né, o que eu falo do sujeito, é a informação que eu vou passar sobre o sujeito. Estão na quadra. É o predicado. O enxame entrou na colmeia. Identifiquei o verbo, entrou. Perguntei para o verbo, quem entrou na colmeia? O enxame. Então, meu sujeito é o enxame. Aí eu separo aqui, ó, o enxame, né? Separei aqui, ó. O enxame é o sujeito. Isso tudo que sobrou da oração é o predicado. Então, entrou na colmeia, né? Que é a informação que eu vou passar sobre o sujeito, é o predicado. Aqui na letra C, algumas famílias passeiam pelo parque. Marquei o verbo, passeiam. Aí eu pergunto, quem passeiam pelo parque? As famílias. Então, meu sujeito, né, aliás, algumas famílias, sujeito, algumas famílias. Aí vai ficar o quê? Eu separo aqui, ó, né, eu tiro algumas famílias. Sei que vai sobrar? Passeiam pelo parque. Esse passeiam pelo parque, a informação que eu vou passar sobre o sujeito, é o predicado da oração. Na letra E, diversas crianças jogam bola no campinho. Aí eu pergunto, né? Pergunto para o verbo, quem jogam bola no campinho? E a minha resposta será diversas crianças. Então, diversas crianças é o sujeito, né? O núcleo aqui, crianças. O que tirei lá da oração? Diversas crianças, que é o sujeito. O que vai sobrar? Jogam bola no campinho. De novo, é a informação que eu trago sobre o sujeito. A cidade parece vazia hoje. O verbo parecer. Quem parece? Quem? O que? Né? Aqui será o que? O que parece vazia hoje? A cidade, é o sujeito. Tirei aqui a cidade. Né? O que sobrou nessa oração? Parece vazia hoje. Então, a informação que eu passo sobre a cidade, parece vazia hoje, é o nosso predicado. Letra F. Desponta no horizonte o sol. Despontar é o verbo. Pergunto, quem desponta no horizonte? O sol. Lá no finalzinho da frase.
o sujeito pode vir, né, depois, lá no final da oração, sem problema algum, né? Ele está posposto ao verbo, isso não tem problema. Vou usar a vírgula aqui para indicar, né, que houve ali uma mudança na ordem da oração, não tem problema. Então, quem desponta? O sol. Aí eu tiro aqui o sol. O que sobrou na minha oração? Desponta no horizonte. Então, desponta no horizonte é o predicado da oração. Na letra G, eles saíram mais cedo da academia. Marquei o verbo saíram. E pergunto lá, quem saíram mais cedo da academia? Qual vai ser a resposta? Eles. Então, eles, o sujeito simples. Tirei o eles, né? Separo lá o eles. O que sobrou nessa oração? Qual a informação que eu passei sobre esse sujeito? Saíram mais cedo da academia. Então, este é o predicado. Nós iremos ao cinema hoje à noite. Pergunto, né, lá para o verbo. Quem iremos, né, ao cinema hoje à noite? Nós. Então, nós aqui, né, é o sujeito simples. Qual é a informação que eu passo sobre esse sujeito? É o predicado, né? Iremos ao cinema hoje à noite. Se vocês repararam, gente, né, quando eu separo o sujeito do predicado, aqui, ó, a frase tem que voltar inteirinha, né? Uma parte é o sujeito, a outra é o predicado. A frase aparece por inteiro. Mesmo aqui, ó, né? Que o sujeito está lá no final, ela volta por inteiro. Outro detalhe, o verbo faz parte do predicado, sempre o predicado. E por quê? Porque a oração não precisa ter sujeito. Ela obrigatoriamente tem o predicado. O sujeito não é obrigatório, né? Nós temos oração sem sujeito. Então, o predicado sempre, né, com o verbo. Combinado? Não se esqueçam desse detalhe. Beijos e até a próxima aula.